Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, seja com todos, seja convosco, desde já nesse amanhecer divino, rico e poderoso e abençoado, do qual o Senhor já nos proporcionou. Aqui tá nublado, tá ameaçando vir uma chuvinha abençoada. Se for da vontade de Deus, amém, que venha a chuva. Se não for, amém também. Eu falo que a gente tem que ser flexível e adaptável sobre as coisas que não temos o controle. Quando alguém entra num lugar que eu estou, de onde eu estou trabalhando, ou quando eu encontro, e a pessoa normalmente fala, não gosto de calor, não gosto de frio, não sei o que, nossa, tá muito calor, tá muito isso. Eu falo assim, irmão, irmã, o abençoado, ou abençoada, o que você não tem o controle, se adapta, aleluia. Ou seja, tudo, vamos dizer assim, o que Deus quiser fazer, Ele vai fazer, você não vai ter como controlar. Se ele mandou calor, amém. Se ele mandou frio, amém. Está escrito em Gênesis. Todas as partes divididas nesse mundo, nessa terra, que estão a existir, que já falaram, que Deus já falou lá atrás que viria, as estações. Aleluia. Ah, mas está desconcertado. Sim, está fora do normal, porque Jesus está voltando. Muitas coisas está cooperando para a volta de Cristo. Mas o que você não tem o controle, se adapta, glorifique a Deus em tudo. Em tudo dai graças, essa é a alegria do nosso Pai que está no céu. Quer comais, quer bebais, mas faça tudo para a glória de Deus. Aprenda ao invés de murmurar, glorificar. Aprenda ao invés de reclamar do que não tem, agradecer pelo que já tem. Aleluia. E reconheça esse novo dia na tua vida, através da bondade e da misericórdia de Deus que se renovou em mais um amanhecer. E toma posse do novo de Deus, para viver o novo em Deus, através de Cristo Jesus. Senão só vai ser mais um dia na tua vida. O dia vai ser novo, porque um dia faz menção do outro. E o hoje é o atual, e o ontem já é passado. O hoje já é presente, o ontem é passado e o amanhã é futuro. Aleluia. Então, para você viver o hoje, o novo de Deus, para você falar que pegou a oportunidade de Deus, Deus me deu mais uma chance, uma oportunidade, você tem que estar no mínimo vivendo sobre a vontade dele. Aleluia. Você tem que estar no mínimo, estar vivendo sobre o caminho do Filho, do qual o próprio Deus enviou para nós, Cristo Jesus, para nos libertar do nosso pecado e para que através da nossa vida em Cristo Jesus alcançaremos a salvação. Não tem plano maior na tua vida do que o próprio Deus, o plano perfeito que Ele fez na cruz, através de Cristo Jesus, crucificação, morte e ressurreição. E vida eterna, não tem nada maior que isso. Do mesmo jeito, não tem nada maior do que você ter acordado hoje. Aleluia. Faça bom uso desse dia do qual o Senhor te proporcionou. A vida que você acha que é sua, que você faz o que você quiser, achando que isso é liberdade. Na verdade, isso é libertinagem, aproveitando da liberdade. Isso, na verdade, é usando de má fé, de manobras do que é bom e fazendo coisas ruins. Deus vai falar através de Isaías. Ai daqueles que falam que é bom o que é ruim. Ai daqueles que tratam como bom o que é mal. É o zaio que Deus usou através de Isaías. Não fala que é bom o que é mal aos olhos de Deus. Não trata a cultura ou a tradição sendo que é abominável aos olhos de Deus. Aleluia. Viva uma vida em Cristo Jesus. Como que eu faço isso? Morra espiritualmente para a tua carnalidade. É necessário que nasça de novo. Como que é isso, irmão? 2 nascimentos, aleluia. O primeiro da água, Jesus, num bate-papo ali abençoado com Nicodemos, mestre dos fariseus, doutorado da lei, entendíssimo de todas as coisas da lei, do Pentateuco, da Torá, fariseu, mestre, Nicodemos, mestre dos fariseus. Vamos dizer aí nos dias de hoje, uma pessoa estudada, teologia sistemática, Cristo, em tudo. Aleluia. Porém, procurou Jesus para saber das coisas que ele fazia. O Senhor é filho de Deus mesmo, porque coisa que eu ouço falar que o Senhor está fazendo e eu ouvi também que o Senhor faz. Me conta mais, Jesus. Jesus foi falando com Nicodemos. Nicodemos, é necessário que nasça de novo.
Nicodemos não pegou. Você vê como uma cegueira espiritual, uma religiosidade fere a pessoa a tal ponto de coisinhas que ao nosso ver hoje parece ser simples. Quando falamos que é necessário que nasça de novo, você sabe que estamos falando de um novo nascimento, de uma nova data, aleluia, que essa data vai ser marcada no céu. É essa que vai importar para Jesus, quando o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Se você nasceu em certo mês, em certo dia, em certo ano, amém, glória a Deus, o cartório agradece. Mas o teu nascimento, quando você morre para esse mundo e nasce em Cristo, o céu glorifica. Os anjos do Senhor fazem festa, aleluia, Deus seja louvado. Jesus fala para Nicodemos, é necessário que nasça de novo, porque se fala das coisas da terra, você não entende, Nicodemos, tu é mestre em Israel, quem dirá ao falar das celestiais, não verá o reino de Deus, se não santificar em Cristo Jesus. Ninguém verá Deus, sem santificação ninguém verá Deus, aleluia. O segundo nascimento, o primeiro da água, ventre materno, da água, nascimento natural, e o segundo do Espírito, o que nascemos em Cristo, o que declaramos Cristo como o único suficiente Salvador da nossa vida, num ato de aceitando Ele, recebendo Ele na nossa vida, e simbolizando, testificando, para firmar, né, todos os atos que Jesus fez e passou aqui por nós, para que podemos hoje imitá-los no batismo, concretizando no batismo. Marcos 16:16, quem crê e for batizado, será salvo. Quem crê e for batizado. Quando acontece o teu crer, aleluia, Deus já está falando em outra mensagem, em outra situação. Eu creio que é para alguém que está aí ouvindo, né, a respeito de dúvidas de batizar, dúvidas de se entregar para a vida para Jesus. Vou falar algo aqui que Deus colocou no meu coração desde quando Ele me pegou, me tirou do lamaçal e me firmou meus pés numa rocha, assim como diz o salmista Davi. Que dúvida você tem de deixar a tua vida na mão de quem conhece a sua vida melhor que você? Que dúvida que você tem de sair das garras do inferno, do mundo, do diabo, do maligno, que você sabe que o mundo jaz do maligno. E se você não está em Cristo, você está no maligno. Ah, mas eu frequento, só não batizei. Está dando espaço, tem brecha no mundo espiritual, você não tem noção como isso é ruim para você e para quem está ao teu redor. Então, tira essa dúvida, tira esse comichão, ora a Deus aqui em nome de Jesus, através do Espírito Santo, em espírito, no mover espiritual, através da mão do Senhor, a destra de Deus, que arranque todo o comichão do teu ouvido, tira todas as escamas dos teus olhos para que se mergulhe, aleluia, na presença do Senhor e concretize. Sim, o teu crer, eu sei que você crê. Eu sei que você crê, eu sei que você já recebeu Jesus. Mas por que está enrolando para batizar? Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Que dúvida, irmãos. Pelo amor de Deus. Jesus está te esperando. Sim, está te esperando. Assim como você, como seu vizinho, como o que está do teu lado, o que não está. Jesus, ele é longânimo. Deus enviou teu Filho ao mundo para que nós fossemos libertados do nosso pecado, da nossa vida de pecado, e alcançaremos perdão e misericórdia de Deus, e depois a vida eterna. O plano principal de Deus foi enviar o teu Filho para nos salvar e nos tirar de uma vida fora da presença de Deus, e nos colocar em reconciliação com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Temos a paz com Deus por Cristo Jesus. Aleluia! Cristo Jesus desceu as águas, aleluia, Cristo Jesus foi batizado por João Batista, aleluia. Então isso não é religiosidade, isso é princípios cristãos. O que seria princípios cristãos? O princípio do Evangelho de Cristo Jesus, as boas novas, novidade de vida, novo estilo de vida. Não é sobre religião, é sobre princípio, é sobre ordenanças bíblicas das escrituras sagradas. Aleluia! Deus seja louvado, que Deus te alcance, que essa mensagem quebre todas as barreiras que estão te impedindo de vir a Cristo Jesus. Eu declaro aqui agora já a presença da onipotência de Deus na tua vida, tirando toda dúvida, tirando todo empecilho, tirando todo comichão do teu ouvido, tirando todos os pensamentos ao contrário da tua vida, que você está em dúvida ainda de descer as águas batismais.
Aleluia. Você não está fazendo isso por ninguém, você está fazendo isso por cumprimento da fé em Cristo Jesus. Para Deus, isso é um ato de fé que tem que se completar na tua vida enquanto você estiver aqui. Aleluia. Se Jesus volta hoje, Jesus voltar agora, você está firme na igreja, glória a Deus, você está ali, benção, frequentando, presente aqui, mas que dúvida tem de, mergulhar e largar mais coisas no mar de esquecimento? Aleluia. Parece uma coisinha simples, mas não é, porque o próprio Cristo fez isso para nós fazermos também. Se atente a isso em nome de Jesus. Eu oro a Deus que o Senhor visite a tua vida agora, nesse momento, para que você possa ter a convicção da tua fé em Cristo Jesus e cumprir todas as ordenanças de Jesus aqui na terra. Aleluia. Começando com o teu creio e o batizado. E depois viva o propósito de Deus. Amém? Deus seja louvado. Irmãos, tem uma palavra do céu que o Senhor estava me trazendo à memória. Como nos reconciliamos com Deus. O privilégio de reconhecermos que temos a paz com Deus por intermédio de Jesus. Muita gente às vezes fala assim, tudo é graças a Deus, tudo é isso. Mas eu preciso te falar que Jesus é Deus. Eu preciso te falar que nas Escrituras, em João 14,6, o próprio Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele está falando, o Pai está em mim. Filipe, certa passagem em Atos, fala para Jesus assim, nos mostre o Pai, que isso já nos basta. Jesus fala assim, Filipe, tá tanto tempo comigo caminhando do meu lado e não vedes que o Pai está em mim? Aleluia. É muita ignorância de pessoas que dizem estar no corpo de Cristo e achar que um é outro, e o outro é outro, o outro é menos, o outro é mais. Jesus é Deus. Felipe, não vedes que o Pai está em mim? Pois se vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Deus seja louvado na tua vida. Que você quebre esses cisquinhos que às vezes tem aí na sua cabeça e se aprofunde mais no mergulho com Jesus, para que Ele possa revelar coisas sobrenaturais no secreto de quem se aprofunda, de quem mergulha, de quem busca relacionamento. Aleluia. Temos a paz com Deus por causa de Jesus. Preciso te falar, te dar uma abertura a mais aí, porque se não fosse Jesus, nós nem conheceríamos a Deus. Antes era considerado como os inimigos de Deus. Andávamos dispersos para um lado e para o outro. Eram os profetas que levavam a palavra de Deus no lugar, para uma nação. Arrependa-se, faça o que é bom aos olhos de Deus. Éramos inimigos de Deus, mas hoje temos a paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Ninguém conhece a Deus se não for por Jesus. Deus é Espírito que se manifestou em Cristo Jesus e veio aqui no meio de nós através de Maria. Sim, nasceu, se materializou, sim, aleluia. Mas foi o próprio Espírito Santo de Deus manifesto em Cristo Jesus. É muito simples algumas coisas. E pessoas às vezes dão uma volta para alguém vir para Jesus ou para alguém continuar firme. Jesus é o caminho, irmão. Ele é radical, ele não fala eu sou o acesso que às vezes você pode. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. O Pai está nele. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Jesus está falando assim, ninguém se aproxima do céu, ninguém tem acesso a Deus, ninguém tem acesso ao coração do Pai, se não for por mim. E Ele deixa claro que Ele é o caminho. Amém? Então temos a paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. E o Senhor me trouxe à memória, e isso começou a ministrar muito forte no meu coração, essa reconciliação gloriosa, divina, rica, do qual nós ainda em transgressão, apóstolo Paulo vai falar em Efésios, mesmo nós ainda em transgressão, nós ainda no pecado. Quando eu falo assim, eu falo dos nossos irmãos, dos nossos antepassados em Cristo Jesus. Mesmo assim, Deus enviou teu Filho, o resgatador, o libertador, o salvador,
Aleluia. Príncipe da paz. Mesmo com a nação, com a humanidade decaída, morta no pecado, mesmo assim, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha vida eterna. Percebe que forte? Deus, na sua onisciência, ele não agiu de forma que eu vou esperar esse povo se converter, eu vou esperar esse povo me buscar, para depois eu enviar meu filho. Não, ele fez o contrário, ele fez do jeito que ele sabia que era o jeito que daria certo. Porque se esperasse o povo se converter do mau caminho, a gente ouvia aquele versículo que se repete milhões de vezes na Bíblia. E fizeram o que era mal aos olhos de Deus. E fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Ah, mas isso acontece hoje, irmão. Sim, acontece hoje, mas hoje temos Cristo Jesus, que está disposto. O sangue dele foi derramado e o sangue dele é poderoso para perdoar nós do nosso pecado se confessarmos diante dele. Alcançaremos misericórdia. Antes não tinha, mas hoje tem. A desculpa de uma vida que vive em pecado não tem desculpa, ela está escolhendo viver isso. Ah, mas você não conhece que a pessoa passa. Eu não conheço, mas eu conheço um que pode ajudar a passar tudo. E que com ele o fardo é mais leve, Cristo Jesus. Mateus 11, 28. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Aleluia. Então essa reconciliação que nos tornou cordeiro em Cristo Jesus, cordeiro da graça através de Cristo Jesus, isso é muito poderoso, isso é muito forte, né? Você imagina a natureza decaída da humanidade, mesmo assim Deus envia o Salvador, já sabendo que todos, a maioria ia carecer da graça que estava em Cristo Jesus, porque carecemos da graça que está em Cristo. O que é a graça? Um favor imerecido. Não merecíamos nada. Era para sermos exterminados, nem aqui era para estarmos. Aleluia! Mas a graça de Deus foi manifesta em Cristo Jesus. E hoje, através dessa graça, temos a paz com Deus. Através dessa graça, o favor, o presente de Deus em Cristo Jesus para a nossa vida. É Cristo, é a cruz. O plano crucial. É a cruz que nos envolveu em Cristo. Se você não teve um encontro na cruz com Cristo Jesus, você está carregando um fardo que não é seu, porque o mais pesado ele já levou, aleluia. E ele quer carregar esse peso, essas acusações que você tem na mente aí contra você. Não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu não estou ainda, então venha. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Aleluia. Não tem o que Deus não te liberte. Não existe o que Deus não te perdoe. Ele veio para isso através do Filho. Ele veio manifestado no Filho. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, o único. Está em Cristo Jesus. Está tudo em Cristo Jesus. Amém? Romanos 5. Versículo 1 em diante. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela fé acessamos o Santo do Santo. Pela fé acessamos a Deus. Pela fé somos salvos em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados, temos a paz com Deus. Justificado pela fé, temos a paz com Deus por intermédio de nosso